Começando mais uma leitura, dessa vez Vala Quenta. Relato sobre os Valar e os Maiar, de acordo com a sabedoria dos Eldar. No princípio, Eru, o Uno, que na língua élfica tem o nome de Ilúvatar, fez os Ainur de seu pensamento, e eles fizeram uma grande música diante dele. Nessa música, o mundo começou, pois Ilúvatar tornou visível a canção dos Ainur, e eles a contemplaram como uma luz na escuridão. E muitos entre eles ficaram enamorados de sua beleza e de sua história, que viram principiando e se desenrolando como numa visão. Portanto, Ilúvatar deu a visão deles, o ser, e a pôs em meio ao vazio. E o fogo secreto foi enviado para arder no coração do mundo, e ele foi chamado de Ea. Então, aqueles dos Ainur que o desejaram se levantaram e adentraram o mundo no princípio do tempo. E era a tarefa deles dar realidade ao mundo e, com seus labores, tornar plena a visão que tinham observado. Longamente labutaram nas regiões de Ea, que são vastas para além do pensamento de elfos e homens, até que, no momento designado, fez-se Arda, o reino da terra. Então, eles puseram a vestimenta da terra e desceram a ela, e nela habitaram. Dos Valar. Aos grandes entre esses espíritos, os elfos dão o nome de Valar, os poderes de Arda, e os homens, Amiud, os chamaram de deuses. Os senhores dos Valar são 7, e as Valier, as rainhas dos Valar, são também 7. Estes são os nomes deles nas línguas élficas, como era falada em Valinor, embora tenham outros nomes na fala dos elfos da Terra-média, e seus nomes entre os homens sejam múltiplos. Os nomes dos senhores, em devida ordem, são Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lórien e Tulkas. E os nomes das rainhas são Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana e Nessa. Melkor não é mais contado entre os Valar, e seu nome não é pronunciado sobre a terra. Manwë e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso dos Ainur que entraram no mundo era, em seu princípio, Melkor. Mas Manwë é o mais caro a Ilúvatar e entende mais claramente seus propósitos. Ele foi designado a ser, na plenitude do tempo, o primeiro de todos os reis, senhor do reino de Arda e regente de todos os que nele habitam. Em Arda, seu deleite está nos ventos e nas nuvens, e em todas as regiões do ar. Das alturas às profundezas, das fronteiras últimas do véu de Arda, as brisas sopradas na relva. Sulimo, ele é cognominado Senhor do Alento de Arda. Todas as aves velozes, fortes de asa, ele ama, e elas vêm e vão a seu pedido. Com Manwë habita Varda, Senhora das Estrelas, que conhece todas as regiões de Ea. Grande demais é a beleza dela para ser declarada nas palavras de homens ou de elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu rosto. Na luz estão seu poder e seu regozijo. Das profundezas de Ea, ela veio ao auxílio de Manwë, pois Melkor ela conhecia desde antes da criação da música e o rejeitou. E ele a odiou e a temeu mais do que todos os outros que Eru fez. Manwë e Varda raro se separam e permanecem em Valinor. Seus salões estão acima da neve sempiterna, sobre Oilose, a última torre de Taniquetil, mais alta de todas as montanhas sobre a terra. Quando Manwë lá ascende a seu trono e olha ao longe, se Varda está a seu lado, ele vê mais adiante do que todos os outros através da bruma e através da escuridão, e além das léguas do mar.
E se Manwë está com ela, Varda ouve mais claramente do que todos os outros ouvidos o som das vozes que gritam do leste ao oeste. Dos montes e dos vales e dos lugares escuros que Melkor fez sobre a terra, de todos os grandes seres que habitam neste mundo, os elfos têm Varda na maior reverência e amor. De Elbereth e a designam, e chamam seu nome das sombras da Terra-média, e o levantam em canção ao surgir das estrelas. Ulmo é o senhor das águas. Ele está só, não habita por muito tempo em lugar nenhum, mas se move como quer em todas as águas profundas à volta da terra ou sob a terra. Ele sucede a Manwë no poder, e antes que Valinor fosse feita, era o mais próximo dele em amizade. Mas, desde então, foi pouco aos concílios dos Valar, a menos que grandes matérias estivessem em debate, pois mantém toda a Arda no pensamento e não tem necessidade de qualquer lugar de repouso. Além do mais, não ama caminhar sobre a terra e raramente vai se vestir num corpo à maneira de seus pares. Se os filhos de Eru o contemplavam, ficavam cheios de grande assombro, pois o surgir do Rei do Mar era terrível, como uma onda montante que avança para a terra. Um elmo escuro de crista de espuma e cota de malha luzindo entre prata e sombras de verde. As trombetas de Manwë soam fortes, mas a voz de Ulmo é tão profunda quanto o fundo do oceano, que só ele já viu. Entretanto, Ulmo ama tanto os elfos como os homens, e nunca os abandonou, nem mesmo quando jaziam sob a ira dos Valar. Por vezes, ele vem sem ser visto às costas da Terra-média, ou passa muito para o interior subindo estreitos do mar, e ali faz música em suas grandes trompas. As Ulumuri, que são feitas de concha branca, e aqueles a quem chega aquela música ouvem-na sempre em seus corações, e a saudade do mar nunca mais os deixa. Mas Ulmo fala mormente aqueles que habitam na Terra-média, com vozes que são ouvidas apenas como música da água, pois todos os mares, lagos, rios, fontes e nascentes estão sob seu governo, de modo que os elfos dizem que o espírito de Ulmo corre em todas as veias do mundo. Assim, notícias chegam a Ulmo até mesmo nas profundezas de todas as necessidades e tristeza de Arda, as quais, de outro modo, ficariam ocultas de Manwë. Aule tem poder pouco menor que o de Ulmo. Seu senhorio é sobre todas as substâncias das quais Arda é feita. No princípio, ele criou muito em companhia de Manwë e Ulmo, e a feição de todas as terras foi seu labor. Ele é um ferreiro e um mestre de todos os ofícios e se deleita com obras de engenho, por menores que sejam, tanto quanto a construção poderosa de outrora. Suas são as gemas que jazem no fundo da terra, e seu é o ouro que é belo na mão, não menos do que as muralhas das montanhas e as bacias do mar. Os Noldor muito aprenderam dele, e ele sempre foi seu amigo. Melkor tinha-lhe ciúmes, pois Aule era o mais semelhante a ele em pensamento e em poderes. E houve longa contenda entre os dois, na qual Melkor sempre maculava ou desfazia as obras de Aule. E Aule se cansou, reparando os tumultos e desordens de Melkor. Ambos, ademais, desejavam criar coisas suas que fossem novas e não pensadas por outros e se deleitavam no elogio de seu engenho. Mas Aule permaneceu fiel a Eru e submetia tudo o que fazia à vontade dele, e não invejava as obras de outros, mas dava e buscava conselho, enquanto Melkor gastou seu espírito em inveja e ódio, até que, enfim, não podia criar nada que não fosse arremedo do pensamento de outros, e todas as obras deles destruía, se pudesse. A esposa de Aule é Yavanna, a provedora dos frutos. Ela é amante de todas as coisas que crescem na terra, e todas as formas incontáveis delas ela tem em sua mente. Das árvores feito torres, em florestas de outrora ao musgo sobre pedras, ou as coisas pequenas e secretas no solo.
Em reverência, Yavanna sucede a Varda entre as rainhas dos Valar. Na imagem de mulher, ela é alta e trajada de verde, mas por vezes toma outras formas. Alguns que a viram postada como uma árvore sob o céu, coroada com o sol. E de todos os seus galhos manava um orvalho dourado sobre a terra estéril. E esta se tornava verde, cheia de grãos, mas as raízes da árvore estavam nas águas de Ulmo, e os ventos de Manwë falavam em suas folhas. Kementari, rainha da terra, é seu cognome na língua Eldarin. Os Fenturi, mestres de espíritos, são irmãos e são chamados mais comumente de Mandos e Lórien. Contudo, esses são por direito os nomes dos lugares da habitação deles, e seus verdadeiros nomes são Namo e Irmo. Namo, o mais velho, habita em Mandos, que fica a oeste de Valinor. É o guardião das casas dos mortos e convoca os espíritos dos que foram assassinados. Não esquece nada e conhece todas as coisas que hão de ser, salvo apenas aqueles que ainda cabem à liberdade de Ilúvatar. Ele é o sentenciador dos Valar, mas pronuncia suas sentenças e seus julgamentos apenas a pedido de Manwë. Vaire, a Tecelã, é sua esposa, ela que tece as coisas que já existiram no tempo em suas tapeçarias de histórias, e os salões de Mandos, que sempre se alargam conforme as eras passam, estão revestidos delas. Irmo, o mais jovem, é o mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar, e eles são os mais belos de todos os lugares do mundo. Repleto de muitos espíritos, Este, a gentil, que cura feridas e cansaço, é sua esposa. Cinza é a sua vestimenta, e o descanso é seu dom. Ela não caminha de dia, mas dorme em uma ilha no lago de Lorelin, sombreada por árvores. Das fontes de Irmo e Este, todos aqueles que habitam em Valinor tiram refrigério. E a miúde os Valar vêm eles mesmos a Lórien e lá acham repouso e alívio do fardo de Arda. Mais poderosa que Este é Niena, irmã dos Fenturi. Ela vive só, é experimentada na dor e pranteia cada ferida que Arda sofreu na maculação causada por Melkor. Tão grande foi sua tristeza conforme a música se desenrolava, que seu canto se tornou lamentação muito antes do fim, e o som de pranto foi entretecido nos temas no mundo, antes que ele principiasse. Aprendem piedade e constância na esperança. Seus salões estão a oeste do oeste, sobre as fronteiras do mundo, e ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegre. Vai antes aos salões de Mandos, que são perto de sua morada, e todos aqueles que o esperam em Mandos gritam a ela, pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria. As janelas de sua casa dão para fora das muralhas do mundo. O maior em força e feitos de bravura é Tulkas, cognominado Astaldo, o Valente. Ele veio por último a Arda, para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Deleita-se na luta corpo a corpo e nos desafios de força, e não cavalga montaria alguma, pois consegue correr mais do que todas as coisas que têm pés e é incansável. Seu cabelo e barba são dourados, e suas carnes coradas, suas armas são suas mãos. Dá pouco ouvido, passado ou ao futuro, e não é de valia alguma como conselheiro, mas é um amigo firme. Sua esposa é Nessa, a irmã de Orome, e ela também é esguia e de pés ligeiros. Aos servos ela ama, e esses estão em seu séquito sempre que vai a mata.
mas consegue ultrapassá-los, veloz como uma flecha, com o vento em seu cabelo. No dançar se deleita, e dança em Valimar, sobre gramados de um verde que nunca se esvai. Orome é um senhor poderoso. Se é menos forte que Tulkas, é mais terrível em fúria, enquanto Tulkas ri sempre no esporte ou na guerra. E até cara a cara com Melkor, riu em batalhas antes que os elfos nascessem. Orome amava as regiões da Terra-média, e deixou-as de mau grado e veio por último a Valinor. A miúde outrora se passava de volta para o leste através das montanhas, e voltava com sua hoste aos montes e às planícies. Ele é um caçador de monstros e de feras cruéis, e cavalos e mastins são seu deleite. E a todas as árvores ama, razão pela qual é chamado de Aldaron, e pelo Sindar de Tauron, o senhor das florestas. Nahar é o nome de seu cavalo, branco ao sol, prateado luzente à noite. Valaroma é o nome de sua grande trompa, cujo som é como o sol a se alçar escarlate, ou como o agudo relâmpago fendendo as nuvens. Mais alto que todas as trombetas de sua hoste, ele se fazia ouvir nos bosques que Yavanna fez brotar em Valinor. Pois lá, Orome treinava sua gente e seus animais na perseguição às criaturas malignas de Melkor. A esposa de Orome é Vanna. A sempre jovem, ela é a irmã mais nova de Yavanna. Todas as flores brotam quando ela passa e se abrem se ela as vê. E todas as aves cantam a sua vinda. Esses são os nomes dos Valar e das Valier. E aqui se conta brevemente de suas semelhanças, tais como os Eldar as contemplaram em Aman. Mas, por mais belas e nobres que fossem as formas pelas quais eram manifestos aos filhos de Ilúvatar, essas eram as não mais que um véu por sobre a beleza e o poder deles. E, se pouco se diz aqui de tudo o que os Eldar um dia souberam, isso é como nada comparado ao ser verdadeiro deles, que remonta às regiões e eras muito além de nosso pensamento. Entre eles, 9 eram de principal poder e reverência, mas um foi retirado de seu número, e 8 permanecem: os Aratar, os sublimes de Arda, Manwë e Varda, Ulmo, Yavanna e Aule, Mandos, Niena e Orome. Embora Manwë seja seu rei, e lhe caiba a lealdade dele sobre Eru, em majestade são pares, sobrelevando, sem comparação, todos os outros, seja dos Valar e dos Maiar, ou de qualquer outra ordem que Ilúvatar enviou a Ea. Dos Maiar. Com os Valar vieram outros espíritos, cujo ser também começou antes do mundo, da mesma ordem que os Valar, mas de menor grau. Esses são os Maiar, povo dos Valar, e seus serviçais e ajudantes. Seu número não é conhecido dos elfos, e poucos têm nomes em qualquer das línguas dos filhos de Ilúvatar. Pois, embora isso seja diferente em Aman, na Terra-média, os Maiar raramente têm aparecido em forma visível a elfos e homens. Eminentes entre os Maiar de Valinor, cujos nomes são lembrados nas histórias dos dias antigos, são Ilmare, a Aya de Varda e Eonwë, o alferes e arauto de Manwë, cujo poder em armas não é ultrapassado por ninguém em Arda. Mas de todos os Maiar, Osse e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. Osse é um vassalo de Ulmo, e ele é mestre dos mares que banham as costas da Terra-média. Não vai às profundezas, mas ama os litorais e as ilhas e se regozija nos ventos de Manwë, pois na tempestade ele se deleita e ri em meio ao rugido das ondas. Sua esposa é Uinen, a senhora dos mares, cujo cabelo jaz espalhado por todas as águas sob o céu. Todas as criaturas que vivem nas torrentes salgadas ela ama, e todas as algas que ali crescem. A ela gritam os marinheiros, pois consegue lançar calma sobre as ondas, refreando a selvageria de Osse. Os Númenóreanos viveram longamente sob sua proteção, e a tinham em reverência igual a dada aos Valar.
Melkor odiava o mar, pois não conseguia subjugá-lo. Disse que, na criação de Arda, ele buscou trazer Osse a aliança consigo, prometendo-lhe todo o reino e o poder de Ulmo se o servisse. Assim foi que, há muito, levantaram-se grandes tumultos no mar, que lançaram ruínas sobre as terras. Mas Uinen, a rogo de Aule, refreou Osse e o trouxe diante de Ulmo, e ele foi perdoado, e voltou à antiga vassalagem, a qual permaneceu fiel na maior parte, pois o deleite pela violência nunca o abandonou de todo. E por vezes ele se enfurece, voluntarioso sem qualquer ordem de Ulmo, seu senhor. Portanto, aqueles que habitam à beira-mar ou sobem a navios podem amá-lo, mas não confiam nele. Melian era o nome de uma maia que servia tanto a Vana como a Este. Habitou por muito em Lórien, cuidando das árvores que florescem nos jardins de Irmo, antes que viessem à Terra-média. Rouxnóis cantavam à volta dela, aonde quer que fosse. O mais sábio dos Maiar era o Lórien. Também ele habitava em Lórien, mas seus caminhos a miúde o levavam à casa de Niena, e dela aprendeu piedade e paciência. De Melian, muito está contado no Quenta Silmarillion, mas de Olórien aquela história não fala, pois, embora amasse os elfos, caminhava entre eles invisível, ou na forma de um deles, e não sabiam de onde vinham as belas visões ou as centelhas de sabedoria que ele punha em seus corações. Em dias que vieram depois, foi o amigo de todos os filhos de Ilúvatar, e tinha piedade de suas tristezas, e aqueles que o ouviam despertavam do desespero e punham de lado as imaginações de trevas. Dos inimigos, por último, está o nome de Melkor, aquele que se alevanta em poder, mas desse nome ele foi despojado, e os Noldor, que entre os elfos sofreram mais por sua malícia, não o pronunciam e dão-lhe o nome de Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. Grande poder lhe foi dado por Ilúvatar, e ele era coevo de Manwë. Nas capacidades e no conhecimento de todos os outros Valar, ele tinha parte, mas os voltava para seus propósitos e desperdiçou sua força em violência e tirania, pois cobiçava Arda e tudo que havia nela, desejando o reinado de Manwë e o domínio sobre os reinos de seus pares. Do esplendor ele decaiu, através da arrogância, até o desprezo por todas as coisas que não fossem ele próprio. Um espírito dissipado e impiedoso. A compreensão ele transformou em sutileza para perverter, para sua própria vontade, tudo que queria usar, até que se tornou um mentiroso sem pudor. Começou com o desejo da luz, mas quando não conseguiu possuí-la só para si, desceu através do fogo e da ira, em grande ardência, até a escuridão. E a escuridão era o que mais usava em suas obras malignas sobre Arda, e a encheu com medo para todas as coisas vivas. Contudo, tão grande era o poder de seu levante que, em eras esquecidas, ele contendeu com Manwë e todos os Valar, e por longos anos em Arda teve domínio sobre a maior parte das regiões da terra. Mas não estava sozinho, pois dos Maiar muitos foram atraídos a seu esplendor nos dias de sua grandeza, e permaneceram seus vassalos em sua escuridão. E outros ele corrompeu depois a seu serviço com mentiras e dádivas traiçoeiras. Horrendos entre esses espíritos eram os Valar-Alcar, os flagelos de fogo que na Terra-média eram chamados de Balrogs, demônios de terror. Entre aqueles de seus serviçais que tinham nomes, o maior era aquele espírito a quem os Eldar chamavam de Sauron, ou Gortaor, o Cruel. Em seu princípio, ele era dos Maiar de Aule e permaneceu grande no saber daquele povo. Em todos os feitos de Melkor, o Morgoth, sobre Arda, em suas vastas obras e nos enganos de sua astúcia, Sauron tinha parte e só era menos maligno que seu mestre, porque por muito tempo serviu a outro e não a si mesmo.
Mas em anos que vieram depois, ele ergueu-se como uma sombra de Morgoth e um fantasma de sua malícia, e caminhou a segui-lo na mesma senda ruinosa rumo ao fundo do vazio. Aqui termina o Valaquenta.